Bom, é o meu aniversário, o dia que tecnicamente era pra ser o último desses vídeos, mas tá sendo logo depois da metade, pelo menos 50% está feito nesse tempo. E, bom, eu tenho bastante coisa pra falar, né? Porque eu fiquei 7 ou 8 dias, acho, sem postar. Isso se deve ao fato de que a semana de provas foi muito mais tensa do que eu imaginava que seria. E me fez refletir bastante nas coisas. E eu acho que o mais importante é como eu tô sentindo no momento, que é bem mal, pra falar a verdade. Eu acho que eu tô num momento extremamente ruim, comparável talvez a quando eu tava fora. E pra quem sabe, assim, conhece, sabe que isso é algo realmente muito impactante. Eu vou. Nesse vídeo eu acho que eu vou contar como é que foi minha semana, como é que tá sendo esses sentimentos. Pra mim tá sendo. É uma semana muito difícil porque eu estudei muito de verdade. E eu fui mal em todas as provas, todas as coisas que eu fiz deram errado. Tipo, obviamente tem uma questão de negatividade aí, mas eu realmente fiquei, tipo, 3 semanas e meia estudando papo de, sei lá, tipo, estudava 14 horas por dia, tá ligado? E talvez um pouco menos, assim, né, óbvio, mas contando, se contar aulas, assim, e tal. E, pô, isso teve um efeito muito grande em mim. No meio da semana passada, que foi quando mais ou menos eu parei de postar vídeo, né? Eu tive que ser hospitalizado porque eu tive uma dor muito forte no abdômen, eu tava todo fodido. E como não deram nada os testes e etc., eu imagino que isso tenha acontecido por conta de estresse e ansiedade. Eu tava mal do estômago, acabei vomitando, né? Tipo, dando uma apagada, essas coisas que são relativamente, tipo, nunca acontece comigo, mas que são relativamente comuns para esses quadros, então suponho que seja algo desse tipo. Eu também não posso confirmar, né? Às vezes eu só tava com alguma virose mesmo, eu só tava mal. E, bom, isso deixou as coisas ainda piores, obviamente, não só porque eu estava mal, mas porque eu perdi tempo de estudo, e aí foi logo antes de uma prova, e eu fui muito mal, etc, assim por diante. E eu não fiz basicamente nada essas 3 semanas que eu curtisse, assim. Eu saí, depois que eu fiquei mal, né, eu voltei pra São Paulo, e eu marquei de sair com os meus amigos, com o Takemoto, com o Miguel, com a Ju, etc. Eu saí com eles, mas eu acho que essa pressão, assim, essa, esse estresse não deixou eu aproveitar tanto quanto eu gostaria. Eu gostaria de ter aproveitado muito mais. Mas foi legal, tipo. Só que eu acho que você ir pra uma coisa que é pra ser divertida, pensando, tipo, nas coisas não divertidas que você precisa fazer, que você tá preso sobre, é um pouco contraintuitivo e também foi meio ruim, assim, pra mim. Não que isso tenha nada a ver com nenhum deles, amo eles, foi super legal estar com eles, assim. Eu gosto sempre de sair com os meus amigos, eu acho que é uma coisa que me faz muito bem, mas eu acho que por conta desse estado mental pessoal, né, tem sido muito difícil. E eu acabei refletindo nesses dias sobre muito desses vídeos até, né? Porque eu sabia que eu tinha que voltar a fazer, mas eu tava com. Eu literalmente não tinha horas no dia pra, tipo, fazer nada, assim. No máximo eu conseguia, tipo, jogar alguma coisinha por um tempinho e aí eu logo tinha que voltar a estudar, eu não podia dedicar esse tempo contínuo, né? Que é gravar esses vídeos. Mas eu vou ficar bem. Agora a semana de provas está acabando. Eu tenho mais alguns trabalhos para entregar só para essa semana e um trabalho para semana que vem. 2 trabalhos para semana que vem. E eu acho que eu tô também
coming to terms, né, assim, com a ideia de eu ir mal esse semestre. E não sei, eu fico. Às vezes tem momentos que eu viro e falo assim: ah, tá tudo bem, sabe? E as coisas vão dar certo e não tem problema. Mas tem vezes que eu também viro e falo: putz, mas eu tô uma merda, tá ligado? Tipo, isso não tá me fazendo bem. E muitos desses vídeos têm sido de eu falando sobre essas coisas, né? Sobre essas coisas que eu tô sentindo. Eu imagino que esse dia, especificamente meu aniversário, é o dia 16, que é um a mais que a metade, né? Vai ser um ponto de inflexão em que... Não que eu vou parar de fazer esses vídeos, porque eu acho que eu gosto até de fazer esses vídeos, falar como foi minha semana, como tá sendo meus dias, tipo, contando com a ideia de ser algo que eu possa ver no futuro, né? De eu olhar, virar pra trás, olhar e falar assim, tipo, caralho, eu lembro que realmente eu estava muito mal quando eu tava falando essas coisas. Como é que eu tô hoje em dia, assim, sabe? Como é que eu posso me comparar? O que que eu aprendi com essas coisas? Isso é algo, acho que no mínimo interessante, assim. E E aí, meio que. Acho que daqui pra frente o que vai acontecer é. Eu vou ter mais tempo, então os vídeos prometidos editados vão acho que ter mais frequência e também vão ser melhores. Eu também vou poder sair mais com meus amigos e me dedicar mais à minha vida pessoal, que tipo eu sinto que basicamente esses dias foram inexistentes, porque eu ficava em casa o dia todo. Bom, agora eu vou voltar a sair, jogar vôlei. Eu, tipo, também tinha um pouquinho de receio de sair, assim. Acho que nesses períodos, principalmente considerando que tava em semana de provas, né, obviamente, mas também questão de término recente ou de, tipo, alguns BOs que tinham dado com um grupo de amigos, assim. Daí, tipo, às vezes a gente não tava tão saindo, ou o pessoal não saía no geral, assim, também. O pessoal da pós, que eu tenho vários amigos da pós também, estavam em semana de provas, então eles também não estavam fazendo muita coisa. De vez em quando a gente entrava só pra conversar no Discord, etc. Mas minha relação com meus amigos é muito importante pra mim. E eu vou tentar retomar isso pra me fazer bem. Outra coisa em relação a tudo isso também de fazer me sentir melhor é que eu tô me aplicando para alguns negócios de estágio, eu já fui chamado para algumas entrevistas também, e algumas, né? Eu fui chamado para uma no momento e tipo eu tô conversando para outra, mas tipo eu acho que isso também me dá um pouquinho de segurança em, beleza, se eu não me formar, eu posso tentar pegar um estágio, alguma coisa do tipo, sabe? E a realidade é que eu ainda tenho muito pra falar também. Então, com certeza esses vídeos não vão acabar e eu não vou, tipo, morrer na praia, porque eu gosto de falar sobre como tá sendo as coisas. É como se fosse uma leve terapia pra mim. E então eu também já deixei preparado algumas coisas que para semanas seguintes vão sair. Talvez eu não consiga postar realmente essa semana. Ainda, como eu falei, não acabou a semana de coisas que eu preciso fazer. Então, mas eu já sei que futuramente, assim, eu já tenho algumas coisas decididas, por exemplo, que eu vou postar falando sobre competitividade e sobre vôlei, e, tipo, se sentir estagnado no vôlei, sentir que não tá melhorando, ou sentir que é um ambiente, assim, de vôlei também que você não... que a competitividade é muito alta, ou que, tipo assim, não tem uma certa... um certo gosto, assim, de jogar, que é algo que eu estou sentindo e que eu sei que outras pessoas sentem também. O Toninho, por exemplo, já conversou comigo sobre isso. Então, falar um pouquinho sobre essa questão, né, de esporte, competitividade e se sentir estagnado ou não apto, assim. Gostaria de falar também sobre a minha visão de, tipo, pequenos gestos, assim, e não pequenos gestos no sentido de, tipo, fale bom dia, tá ligado? Mas um pouquinho disso também. Mas coisas pequenas que somadas têm um grande impacto. Então, entra nessa questão de ser uma boa pessoa, mas também entra na questão de, tipo, otimizações do dia a dia que eu gostaria de fazer, mas que eu não tenho
sei lá, paciência, assim, ou algo do tipo, e o impacto disso é algo que eu gostaria de discutir. Eu gostaria de trazer também vídeo falando com amigos, porque tem vídeos no canal gravado com amigos, mas não tem vídeo conversando, tipo, de fato, assim, como se fosse realmente um convidado, sabe, pra uma conversa. E eu sei que tem pessoas que eu bato bastante papo e que eu me dou bastante bem, que eu sei que seriam ótimas pessoas pra gravar alguma coisinha, conversar alguma coisinha assim. E tem, obviamente, muitas coisas que dá pra fazer com outras pessoas. Eu tinha falado também sobre a questão de ser uma pessoa boa, assim. Eu acho que isso é um bom tópico que eu gostaria de conversar também. Sobre ser uma pessoa boa, sobre ser o vilão na história de alguém, né? Obviamente, vai ter pessoas que, mano, infelizmente você vai passar pela vida delas e você vai ser um vilão. Porque não tem o que você fazer, mano. Não tem como você ser perfeito e todo mundo te amar. E por mais que eu goste de me ver como uma pessoa boa e, tipo, altamente amigável e que tenta ser amigo de todo mundo, e eu sei que existem pessoas que eu não sou visto de uma boa forma, assim, sabe? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso também, porque isso é algo importante pra mim. Eu sempre fui uma pessoa que, quando eu tava no ensino médio, eu gostava de falar que eu era, tipo, eu era o sidekick, assim, da história das pessoas. Eu gosto muito de ser esse personagem meio secundário, assim, que ajuda e que é legal e que é amigo de todo mundo e nunca é ruim e sabe, essas coisas eu gosto. Então, tipo assim, você definido como vilão de alguém é algo que pra mim eu vejo muito mal, sabe? Eu odeio brigar com pessoas, eu odeio realmente ficar de mal com alguém. E acho que entrando nisso, não que tenha alguma coisa, não que eu seja vilão dessa história, ou que alguém seja vilão dessa história, mas também sobre relacionamentos passados. Eu já conversei com a Ju também, e ela sabe que eu vou fazer um vídeo falando sobre, até porque a Ju, a gente ainda é muito amigo, a gente ainda é muito importante um pro outro, e seria, acho que até desonesto eu passar todos esses dias sem mencionar e sem falar sobre um relacionamento que fez muito parte da minha vida, que mudou bastante a minha vida, de diversas formas e muitas para melhor. Obviamente vai ser desconfortável, porque, bom, a gente terminou um relacionamento, né? A gente não tá junto, então é algo que não é confortável, então eu vou fazer quando eu estiver me sentindo bem, mas ao mesmo tempo eu sinto que é algo extremamente importante. Assim como falar sobre amigos, falar sobre amigos no geral, as pessoas, agradecer as pessoas que eu tenho na minha vida. Isso é especialmente importante pra mim, agora falando no meu aniversário, né? Porque seu aniversário é quando as pessoas você conhece e vêm te dar parabéns por ter vivido e ter te conhecido e etc. E acho que amigos é uma coisa muito importante disso. E pessoas, não só amigos, né, como família também. Eu não sei se eu necessariamente vou fazer um vídeo sobre família, porque eu poderia fazer. Eu acho que na verdade é interessante eu falar. Seria, não, eu vou fazer um vídeo sim sobre família, falando sobre a dinâmica de família e como crescer. Talvez falar como crescer numa família asiática é diferente. E as diferenças que eu percebo disso para as famílias, entre aspas, né, normais, brasileiras, assim. Acho que é interessante. Que mais que eu preciso falar sobre? Eu preciso falar muito sobre jogos. Eu gosto, obviamente, eu adoro falar sobre jogos. Então, eu tinha falado antes de falar sobre Neopets, de falar sobre Minecraft. Que mais? Eu poderia falar sobre meus jogos favoritos, eu poderia falar sobre Borderlands, etc. Ou terror, que eu gosto muito de terror. Talvez fazer um vídeo sobre terror seja bem legal. Então eu gosto muito de Analog Horror, eu gosto de Five Nights at Freddy's, os antigos, que davam bastante medo. Eu gosto de. Eu gosto de terror no geral. E horror, assim. Principalmente no YouTube. YouTube que pode ser outro conteúdo aí também. Mas tipo. Mas eu posso falar de terror em jogos também. Como por exemplo. Little Nightmares é um dos meus jogos favoritos. Em termos de conceito, assim, né? O que mais tem? O Five Nights at Freddy's, eu já falei, etc, assim por diante. Eu posso falar sobre
pode entrar na questão de competitividade também. Quando eu estiver falando de vôlei, eu também posso falar sobre competitividade. Eu sou uma pessoa muito competitiva, eu adoro participar de, tipo, negocinho de competição, principalmente em jogos, assim. E então, o que eu quero dizer é que esse é um momento de inflexão porque eu basicamente vou voltar a ficar melhor. E voltando a ficar melhor, eu vou ter mais tempo, mais disposição para voltar a fazer essas coisas e falar mais sobre mim, deixar mais conteúdo pro eu do futuro. E é isso.